Washington, eu queria voltar um pouco mais no início, quando você era mais jovem e tal, quais eram os seus ídolos, assim, os caras que mais influenciaram você, tanto na publicidade como em outras áreas? Olha, eu falei disso outro dia, né, com uma outra formulação, que eu acredito muito, que a melhor coisa que o sucesso profissional pode dar, na minha opinião, claro, ganhar uma grana é legal, claro que ser reconhecido é legal, o prêmio, namorar menina bonita, é tudo ótimo, mas a melhor coisa que o sucesso profissional pode te dar é a oportunidade de ficar amigo dos teus ídolos. Isso não tem preço. Como eu comecei muito novo, e eu sempre tive uma coisa no cultural muito exacerbada, eu posso te dizer que eu sou amigo de muitos, mas amigão, assim, de muitos dos meus ídolos. Vou dar uma ideia para vocês. Quando eu comecei a trabalhar em publicidade, os três homens mais importantes da mídia brasileira eram o Boni e o Walter Clark, porque fizeram a TV Globo. E o André Midani, porque lançou a Bossa Nova, Tropicalismo, isso e aquilo, presidente mundial da Warner. Eu, muito rápido, porque era muito garoto e tal, fiquei amigo do Walter Clark, do Boni. Pra vocês terem uma ideia, essa semana eu estou organizando o aniversário do Boni. Outro dia levei o Boni no Clube de Criação de São Paulo, ainda falei isso. E o André Midani, eu era garoto, e um dia me ligou e disse assim, descendente francês, escuta, menino, dizem que você é muito inteligente e queria te conhecer. E ele é possivelmente o meu maior amigo pessoal, um homem muito mais velho. E aí eu tenho muitos amigos em todas as áreas. Se assim, gente que eu admiro, sinceramente. E de todos os jeitos, tem uns amigos assim mais leves, no sentido Jorge Benjor, que é uma cabeça mais leve. Tenho amigos mais encucados, como Sebastião Salgado. Mas são pessoas maravilhosas. E na publicidade, especificamente, você citaria quem, Washington? Muito. Bom, não dá para escapar da geração anterior à minha toda, né, a brasileira. De fora, se eu quiser situar assim, infelizmente morreu, mas eu fui muito amigo do Jay Chiat, uma figura notável. Sou muito amigo do Ed McCabe, sou amigo do George Lois, que é um Papai Noel da propaganda, hoje está velhinho, com aquelas capas de Esquire maravilhosas. Sou muito amigo do John Haggart, sou amigo do Lee Cloud, um monte de gente. E tenho muitos amigos na geração depois da minha, um pouquinho depois, como o Marcelo Serpa, como o Fabinho, um monte de gente. E hoje você citaria quem que você vê no Brasil se destacando? Tem alguns nomes para falar? Tem, sem dúvida. Eu diria assim que a publicidade, uma maneira de você analisar uma agência de publicidade e um publicitário não vale os gols da rodada, tem que ser pela média. Você botar só os momentos de maior brilho, fica mais difícil. Eu acho que, por exemplo, o trabalho que a equipe do Marcelo vem fazendo na BBDO é muito bom. A equipe do Fabinho, na FNASCA, vem fazendo um trabalho muito bom. Eu tenho uma admiração, aprendi muito com ele. Ele já tinha agência quando eu comecei, eu trabalhei para ele. Eu tenho uma admiração absurda pelo Júlio Ribeiro. A gente tem gente muito boa. Obviamente, depois eu tenho toda a gratidão aos DPZ, um monte de gente. Evidentemente, também acho que é mais do que público, a figura que mais me influenciou profissionalmente foi o Petit, não há dúvida. Vamos lá? Meu nome é Rodrigo e sou do Recife, no caso, e vim para São Paulo melhorar minha profissão, eu sou redator, no caso, grandes agências, só que eu penso em voltar também. Não sei a hora, mas penso em abrir minha própria agência, não sei como. Você, tirando um pouco da publicidade, mas sim para a parte de empreendedorismo. Você acha que está mais fácil abrir uma agência? Se você fosse dar um conselho, no caso, quem quisesse abrir uma agência. E segundo, hoje espero que vença o pior, no caso do futebol. Bom, Washington. Tudo bem. Tem a pergunta mais ou menos na linha do... Qual é o seu nome mesmo? Perdão. Do Rodrigo,
que é feita pelo Alexandre Zago Lemos, que é o editor de comunicação do Meio Mensagem. Ele pergunta mais ou menos exatamente isso sobre o mercado, né? O mercado brasileiro de agências, dominado pelas grandes multinacionais, é um ambiente hostil para novos negócios, né? Resumindo, a pergunta dele é essa daí. Eu acho que teve uma coisa, essa eu fui muito culpado também. Quando eu montei a WGGK, que virou W Brasil, o absurdo sucesso da agência fez com que chegasse uma coisa assim, que todo e qualquer profissional bom de criação tinha uma hora que ele teria que ter uma agência dele. Virou uma coisa na cabeça de todo mundo, o que não é verdade. Tem gente que nasceu para ter o próprio negócio e tem gente que nasceu para ser esplêndido profissional numa empresa de outros, o que é igualmente merituoso. Uma coisa, por exemplo, a Europa, onde você não tem a fartura de empregos dos países mais jovens e tal, é muito normal você ir a um hotel durante 25 anos e o concierge ser sempre o mesmo. E você... Ele é um concierge assim, incrível. Ele nunca quis ser o presidente do hotel. Ele quer ser o melhor concierge de Veneza. Que é bacana. Então, teve muito essa coisa de, o cara é bom profissional, não sei o quê, criação tem que montar uma agência. Aí foram montadas algumas agências até bem-sucedidas e muitas não, porque nem todos tinham vocação para isso, né? Também você tem que saber juntar sócios, isso e aquilo. Eu acho que agora, particularmente no interior do Brasil, estou chamando de interior do Brasil, o que não é São Paulo e Rio, e no interior de São Paulo, existem boas oportunidades para se montar agências. Seja Recife, Fortaleza, Maceió e tal, porque eu vejo que os mercados começam a ter uma expectativa de ter um fornecedor local de boa qualidade, mesmo que seja um cliente pequeno, todos os clientes foram pequenos na vida. E interior de São Paulo, inclusive, é uma coisa, a gente tem um profissional na criação da W Macan, o Sandro, que é de Araraquara, e ele é exatamente você. Ele diz para mim que ele está na W Macan só para aprender tudo o que der para ele voltar para Araraquara e montar a agência dele. Eu até tenho dito a ele, que diz assim, Sandro, vai observando, porque o mercado do interior de São Paulo é muito próspero. Quem sabe a gente até olha uma coisa em que você seja um braço da W Macan lá e tal. Mas eu acho que a possibilidade existe. É claro também que acabou um ciclo das agências 100% nacionais. Acho que depois volta. Vai demorar um tempinho, de característica nacional. Acabou realmente um ciclo, né? Porque você vê, não tem, com a venda da DPZ, com a fusão da W, a venda da DPZ, da Talent, não ficou? Mas que está em busca de um negócio. Vamos lá, mais uma pergunta lá atrás. Olha. Washington, sou o Carlos Brasil. Gostaria de saber como que você casa, quais os elementos que são usados para casar uma grande ideia o objetivo que, de fato, é vender um produto. Às vezes a gente vê uma propaganda que é maravilhosa, mas a gente não associa ao produto. Quais os elementos que você usa para isso? Aí que está. Se não, a primeira coisa é que, se não vender o produto, é porque não é uma grande ideia. Pode ser uma ideia original, divertida e tal. O primeiro elemento de uma grande ideia é um fenômeno chamado pertinência. Ou seja, essa ideia serve para esse produto? Aí depois você vai analisar se, além de pertinente, ela é original, ela é inédita, ela é surpreendente. Esses são os componentes. Agora, a ideia tem que ser absolutamente pertinente. Você vê uma coisa que, às vezes, é só forma, mas não diz o que é, às vezes não tem a característica do produto. A melhor propaganda, normalmente, é aquela que ela é tão pertinente que, para você que está vendo, parece que aquele produto só poderia ter aquela propaganda. Mais que isso, parece que foi o próprio produto que fez. Parece que não teve autor. Vamos mudar? Mas é gozado que, quando você consegue fazer muitas assim, aí todo mundo quer saber quem fez, aí você fica conhecido. Vamos lá. Washington, eu queria saber mais, aí antes de tudo, bom dia, eu gostaria de saber sobre sua opinião sobre o digital hoje em dia, porque hoje em dia muitas agências, elas carregam esse nome,
digital, que trabalha online também. Eu gostaria de saber qual é a sua posição, a sua opinião com relação às agências digitais. Eu vou ser sincero com você, eu acho esse discurso o digital já muito antigo. Eu acho que alguém hoje dizer que é digital é mais ou menos como dizer tem luz elétrica lá na minha casa. As agências verdadeiramente boas não tem mais ninguém que seja analógico, ninguém que seja digital. Todo mundo faz tudo. Tem que interligar tudo. O pessoal do digital não se implantou tão forte quanto poderia, porque cometeu 2 erros, na minha opinião. Um, tentou obsoletar o resto do mercado. Dizer, aqueles caras são antigos, nós somos modernos. O que não é verdade em termos de eficiência. E segundo, tentou fazer uma coisa pior ainda, quer dizer, nós somos mais baratos. Você tem que dizer, nós somos bons, úteis, bacana, mas as duas coisas se interligam. Brasil, então, olha, Brasil é um país que é um dos maiores países analógicos do planeta, com a força da Rede Globo, isso e aquilo, está ficando nos maiores países digitais do planeta, e ainda tem lugar que não é nem analógico, nem digital, porque não tem nem luz elétrica. Oi, Washington, meu nome é Mayra Garcia, sou redatora, e eu queria te fazer uma pergunta, que eu tenho uma curiosidade enorme. A W teve a conta do SBT. Como é que foi trabalhar com o Silvio Santos, com aquela personalidade toda? Como é que foi esse momento com a W? Olha, foi muito interessante. A gente ganhou a conta do SBT da seguinte maneira. Tinha um querido amigo meu, que é um querido amigo meu, que hoje é o homem, que foi o homem Rede Globo durante muito tempo, depois foi para a SBT, depois voltou para a Globo, hoje é o homem internacional da Globo, que é o Ricardo Scalamadré. O Rica estava dirigindo o departamento comercial da SBT e falou, escuta, Washington, eu queria que você fosse fazer uma palestra no dia da convenção da SBT para o pessoal todo do SBT de São Paulo e de todas as afiliadas do Brasil. E nessa palestra é para você impressionar o Silvio Santos, porque eu falei que eu tenho que dar conta de propaganda para você. E ele vai estar lá, não sei o que e tal. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi a programação, eu falei, ai, meu Deus, dancei belíssimamente. Que tinham me escalado para falar depois do Silvio Santos. O que é tão prático quanto cantar depois do Lulu Santos, quanto, né, jogar futebol depois do Romário, essas coisas. Falei, ai, que podre, né? E eu assistia a palestra do Silvio Santos, falando do SBT é isso, o SBT é aquilo, o SBT não sei o quê, o SBT e tal, e vamos crescer. E ele estava sonhando fazer um momento que ele acabou fazendo, que foi um momento muito bom do SBT, que foi quando ele depois levou o Boris, levou a Lilian, contratou o Jô. Eu tive o privilégio de participar de tudo isso. Aí eu falei para o Ricardo, Ricardo, agora eu vou falar depois do Silvio Santos. Muito obrigado. Então, aí eu falei, bom, aqui é pênalti, ou é ou deixa de não tem. Falei, ou eu faço direito, ou não vai funcionar. Aí eu abri o meu papo, estava lá a plateia, eu falei, boa tarde a todos, então notícia. Depois do animador, o desanimador. Eu tenho notícias péssimas para vocês. Vocês estão melhorando a emissora, mas a comunicação de vocês é muito ruim. E pimba. Aí acabou, eu fiquei lá, aquela noite, e jantamos, eu, o Ricardo, ele, e ele ficou maravilhado com o que eu falei. Ele falou, você quer fazer as nossas campanhas? Eu falei, quero. Aí eu percebi, o Ricardo me briefou, meu irmão, o Ricardo, me briefou muito bem. Eu sabia que a primeira coisa, que o SBT ia melhorar muito, mas que, evidentemente, não ia conseguir atacar a Globo. E que a minha função, qual era? Distanciar o SBT da Bandeirantes, da Record e tal. Falei, opa, já achei o que eu tenho que fazer. Foi assim que surgiu o tema SBT, liderança absoluta da vice-liderança, que ele amou.
A outra coisa que eu tinha a dica disso, eu sabia que, por um lado, para dizer isso, era legal eu atingir os anunciantes e tal. E que, para isso, a mídia impressa era muito boa. E que também não era bom para mim tentar fazer mídia eletrônica, porque ele ia se meter. Ele ia querer fazer os comerciais e tal. Então, eu fiz a campanha inteirinha impressa. A campanha foi um sucesso maravilhoso, liderança absoluta, né? Ele sempre adorou a campanha. E eu já, muito amigo do Boni, dos Marinho, a campanha foi tanto sucesso, ganhou a campanha do ano, melhorou. Aí ele trouxe o jogo que veio por causa do status, a liderança absoluta da vice-liderança, tudo isso. Aí, um dia, a campanha era comentada por todo mundo. Aí o Boni, malvado pra cacete, nós fomos almoçar juntos. Ele falou: queria te dar os parabéns. Você conseguiu fazer do SBT a televisão mais lida do Brasil. Ficaram os anúncios de mídia impressa. Mas foi muito legal. E estabeleceu uma relação muito bacana. Mais do que isso, tempos depois, a gente foi convidado para assumir a propaganda da Rede Globo. Era uma coisa muito pessoal do Boni comigo e tal. E o SBT fez um lindo anúncio em homenagem à W Brasil. Foi bem legal. Eu vou almoçar lá segunda-feira. Essa liderança do segundo lugar, né, que era mais ou menos isso que falava, foi beber um pouco lá nos anos 60, não foi? Naquela campanha da Avis. Eu estou com um anúncio aqui na tela agora. E aproveitar para você falar um pouquinho da DDB. A gente ouve pouco você falar sobre ela. A DDB... É um pouco assim também essa campanha, né? Ela tem uma coisa, ela tem um anti-heroísmo que o We Try Harder não tinha tanto. O We Try Harder dizia... a gente é o segundo, por isso a gente trabalha muito, se mata. E o liderança absoluta da vice-liderança é muito anti-heróico. Tanto que foi gozado que, na época, nós fizemos um anúncio, por exemplo, que era o segundo anúncio, a gente pegou e esperou o final de todos os campeonatos regionais, fizemos um anúncio a todos os vice, homenageando todos os vice-campeões, que era, eles são vice, nós também. Então, a gente pegou todo o caminho do vice anti-heróico. Nisso, naquela época também, a gente fez essa mesma estratégia, que tem um pouco de filha da DDB, para o posto São Paulo, na maior rede em simpatia e tal. Agora, o fenômeno DDB é uma coisa espetacular. Eu vou fazer uma palestra em janeiro, em Nova York, que é uma palestra para 150 empresários brasileiros que vão estar lá, e eu vou fazer... a publicidade e a boa vida na terra dos bad men. E eu vou fazer uma palestra que vai ter... Eles vão ficar fazendo turismo lá, através do mapa dos originários da DDB, como aproveitar Nova York. E depois mostrar que Nova York deixou de ser a capital mundial da propaganda, depois da geração da Eden-Bernbach, a própria DDB, a melhor, em Chicago. Nos Estados Unidos, as melhores agências viraram em Portland, Illinois, então, e vários lugares do mundo, mas todos com uma forte influência da DDB original. Vamos dar sequência? Quem está com o microfone? Eu queria perguntar. Você, como mito, né, da criação publicitária, né, são duas perguntas acopladas. Primeiro, assim, se isso é uma carga muito pesada, interfere no processo criativo, e como é esse processo criativo? Quer dizer, em algum momento teve desafios que você sentiu que isso era mais doloroso, deu aquele friozinho na barriga de todas as pessoas que criam alguma coisa e se veem frente a frente com o desafio de tenho que acertar porque todos os olhares se voltam para mim? Deixa eu te dizer, sem nenhuma prepotência, até porque eu não sei fazer outra coisa, então também não tem grande mérito. Mas eu, há muitos anos, sou muito seguro. Eu tenho... Claro que tem dias que eu faço melhor, tem dias que eu faço pior, então, mas eu tenho pouca dúvida de que eu vou fazer um bom trabalho. Pouca mesmo. Também eu sou muito obsessivo, né? Eu trabalho louco. Eu costumo dizer que eu trabalho muito, não é porque eu sou trabalhador, é que eu sou obsessivo. Se eu fosse vagabundo, como eu sou obsessivo, eu ia ser um puta vagabundo. Como eu sou trabalhador, eu sou obsessivo, eu trabalho muito. Mas eu não tenho esses pânicos, raramente. Agora, posso te garantir que todos nós
temos uma coisa que é curiosa. No início da nossa vida profissional, quando você já fez algumas coisas para as pessoas começarem a dizer que você é bom, mas, por outro lado, não tantas a ponto de você criar mecanismos de segurança, tem um dia, acontece com todos nós, que você acorda e pensa, e se eu não tiver mais ideia nenhuma agora? Se descobrirem que eu sou um engodo? Todo mundo passa por isso. Eu tive a sorte de, quando passei por isso, eu estava muito ocupado. Não é a melhor coisa. Agora, o que a gente tem é um treinamento, ou seja, a certeza que eu tenho é que, se você me pedir para fazer uma campanha, eu sempre conseguirei fazer, no prazo e tal. No mínimo profissional, às vezes muito boa, e quem sabe brilhante. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Não, essa história de... Olha o Ricardo Couto, esta lenda. Gente... Bem-vindo, hein? Mas é isso aí, é trabalho, trabalho. Vai chegar perguntando já, Ricardo? Daqui a pouco, né? Posso só pegar um gancho dessa história de citar? Você faz muita coisa para chegar na ideia, aquela coisa de quantidade para sair a qualidade, ou você já pensou, você já pega o briefing, já pensou uma coisa, opa, eu vou nesse caminho e... Não, é cada caso um caso mesmo. Tem uma coisa também, tem coisas que parecem que vão ser facílimas e você fica apanhando feito louco. E tem coisas que parecem que vão ser uma pedreira e pinta uma solução fácil. Eu fui desenvolvendo com o tempo uma capacidade, por treinamento, de editar muita coisa dentro da minha cabeça. Eu tenho muita coisa que, quando eu escrevo, ela está muito próxima do produto final. Isso foi treinamento. Mas tem vezes que eu escrevo o mesmo título 40 vezes. Tem truques também para fazer. Por exemplo, eu aconselho a rapaziada que está começando, toda vez que você, em princípio, um anúncio tem que ter um título relevante, um título que diga coisas. Toda vez que você tiver com dificuldade de escrever um grande título, escreve o texto sobre aquele assunto. Se você escrever bem, bem possivelmente, o título esteja embutido dentro do texto. Meu querido amigo Júlio Ribeiro, que é um planejador exuberante, não é um criador, é também um criador, mas é um planejador exuberante. No período que eu trabalhei com ele, eu era muito garoto, qualquer sujeito que soubesse ler razoavelmente, lendo um plano do Júlio, tirava 5 títulos de campanha. Era só olhar. Então, isso... Pois tem coisas, por exemplo, o que eu gosto de fazer também é deixar mais simples, mais simples, mais simples. Eu olho e falo assim, e não poderia ser mais simples? Será que não dava para ser mais simples ainda? Isso em tudo, em todas as mídias. Com cinema, isso vale muito. Por exemplo, no cinema, as pessoas ingenuamente, às vezes, dizem, o comercial tem 30 segundos, li o texto em 30 segundos, coube direitinho. Não. Se coube em 30 segundos exatos, é um péssimo texto para um comercial, porque vai perder a inflexão, vai perder o gesto, vai perder... Mas aí é prática mesmo. Quem está com o microfone já? Quer falar? Bom dia. Bom dia. Queria fazer uma pergunta relacionando o mundo do jornalismo com da publicidade. Sou jornalista, eu tive 2 passagens por 2 veículos de comunicação daqui de São Paulo, e o que eu pude perceber é que as redações elas são muito elitistas. Uma atividade que deveria falar para todos os públicos, ou pelo menos tentar tirar aquilo que está no escuro e colocar no claro, debater muitas ideias, ela está concentrada muito num nicho e tem um estilo de vida muito parecido. Queria saber se isso também acontece na publicidade e, se sim, você vê pontos negativos disso para essa atividade?
muito negativos. A publicidade tem um problema até sério, isso está diminuindo agora, que ela está menos próspera, mas, mesmo assim, em relação a muitas atividades, é uma atividade que remunera muito bem. E, às vezes, alguns publicitários mudam os seus patamares de possibilidade de consumo, de acesso a coisas, isso e aquilo, e vão se distanciando da vida real. E aí, de repente, porque, claro, que é gostoso você ter um carro importado, mas você, para fazer o que a gente faz, você tem que saber como é que as pessoas se comportam dentro de um ônibus, se elas ainda dizem um passinho à frente, por favor. É a verdade. Então, o publicitário, ele tem, inclusive, uma coisa que eu acho que é pior que o jornalista, que o publicitário se deslumbra mais rápido com a mudança de patamar. O publicitário tem uma coisa que é curioso, se fala muito do ego dos publicitários, mas tem uma explicação para isso. Realmente, alguns, certamente os menos sólidos intelectualmente, ou menos usados no sentido vivência, pode ter alguns com um ego muito exacerbado, que é uma bobagem. Mas da onde vem isso é o seguinte: o publicitário talvez seja a atividade do planeta em que um sujeito mais possa ser chamado de gênio de manhã e de uma besta à tarde, com a mesma pertinência e verdade. Não estou falando de injustiças, hein? Estou falando de você ter uma ideia maravilhosa de manhã, à tarde você tem uma ideia que você acha que é ótima, e alguém do teu cliente diz: você não pensou nisso aqui? E tal, e você descobre que tem um furo que sai de baixo. Então, isso que acontece, isso faz com que os egos dos publicitários virem umas sanfonas. Tem uma hora que o cara está com o ego sendo lustrado, tem outra hora que o cara está com o ego tomando porrada. O trabalho de um publicitário, na verdade, se você for consciente do que é, de um criador de propaganda, eu faço uma analogia que é muito parecida com o de um surfista. Então é o seguinte: o surfista, igualzinho um publicitário, ele vai para a praia, né? O publicitário vai para a agência, aí o surfista pega a prancha, põe nas costas, é o pedido de trabalho do publicitário. Aí ele anda, o surfista vai lá embaixo, na água, o publicitário lá, lê a pesquisa, lê isso, aquilo e tal. Aí o surfista sobe na prancha, se deu tudo certo, dá uma deslizadinha e está na praia. Mesma coisa do publicitário, se deu tudo certo, já tem outra prancha, outro trabalho para fazer e acabou. Isso quando você não cai no meio do caminho. Então, a administração do ego, isso é fundamental, tem que ser. Quem está agora, hein? Bom dia, seu Washington. Bom dia, grande Ricardo Costa. Eu estava me lembrando que uma das melhores coisas que você fez na vida foi não fazer campanha política, né, que você nunca fez. Foi um dinheiro muito bom de não ganhar. Fez muito bem. Mas você acompanha, claro, né, a cena política, tudo que está aí. Inclusive, você tem filhos pequenos, né, de Santa Cruz e tal. Eu queria que você, rapidamente, assim, falasse o que te dá esperança no Brasil e o que não te dá, o que tira a tua esperança no Brasil. Olha, o que me dá esperança começa da índole maravilhosa do brasileiro, formada pela miscigenação. Eu acho que a mistura de raças fez um povo espetacular. Eu, quando vou fazer palestra fora, particularmente para americano, os americanos, normalmente, eles só estudam geografia norte-americana, história norte-americana, então eu tenho, e minhas palestras, normalmente, têm muita ilustração do nosso trabalho. E eu procuro, primeiro, contextualizar tudo, dizer onde é que foi feito esse trabalho. E eu faço uma brincadeira que é divertidíssima, eu digo: olha, vocês precisam entender que eu moro no último lugar do mundo que tem mulher bonita no ponto de ônibus. Em todos os outros lugares, os bonitos não estão os ricos. No Brasil, a miscigenação democratizou a beleza. Então, essa é a minha grande esperança, com um pacote educacional violento em cima. Cara, eu acho que o problema do Brasil é educação, educação, educação sob todos os pontos de vista. E, loucamente, o país está cada vez, na minha opinião, plenamente mal educado. O Brasil está vivendo uns momentos que me assustam. O Brasil nunca foi grosseiro. E tem uns momentos que o Brasil está grosseiro. Mas... Sim, senhor.
Como é que você viu esse episódio da FIFA de trocar? Você está falando de miscigenação? Como é que você viu esse episódio da FIFA de trocar o casal de negros com um casal de brancos, de olhos azuis? E você está falando bastante de miscigenação hoje, né? Olha, eu acho que isso é curioso, não aconteceu mesmo. Na verdade, a FIFA não interferiu em nada. Já estava escolhido, é um boato isso, já estava escolhido o casal lá, o Rodrigo e a Fernandinha Lima. Até, eu acho que, por uma característica de esse programa Amor e Sexo dela, está fazendo um grande sucesso, e a Globo quer inflar isso, é o outro The Voice dela, mas não aconteceu o episódio, não. Eu acho, por exemplo, a Camila Pitanga linda, acho o Lázaro brilhante, a mulher do Lázaro, a Thaís, é uma graça, mas o episódio não aconteceu, não. A Fernandinha Lima tem uma história muito engraçada. A W Brasil, particularmente, durante um tempo, foi um dos melhores lugares do mundo para um sujeito arrumar uma namorada ou dar um golpe do baú. Porque a agência estava muito na moda, então todas as filhas de rico que estudavam comunicações pediam estágio na agência. Então a chance de ter uma milionáriazinha era alta. E tinha muita mulher bonita na W Brasil. Eu procuro até na W Macan também ter, já que tem bonita e feia, para que eu preciso ter feia? É um critério óbvio, né? Tem bonita e feia, talentosa, para que precisa ter a feia? Bom, mas, enfim, aí aconteceu um negócio muito engraçado, porque um dia um diretor de arte, garotão, um assistente chegou e falou, Washington, é o seguinte, daria para minha prima, ela está trabalhando de modelo em Tóquio, mas ela é de Porto Alegre, que nem eu, e ela vai voltar para o Brasil, e ela, na verdade, está estudando comunicações, daria para dar um emprego, um estágio para minha filha? Eu falei, Edu, é o seguinte, tem aí a fila dos estágios, não vamos furar, vamos ver disciplinadamente, mas a gente dá um estágio, põe ela na fila do estágio. E aí, quando apareceu a prima do Edu, era a Fernandinha Lima, com 19 anos de idade. Aí, obviamente, virou uma espécie de bordão da agência, que toda a rapaziada dizia, Edu, isso que é prima, isso que é prima, isso que é prima. E ela, durante um tempão, ela não teve nome na W Brasil, ela era a prima do Edu. Todo mundo chamava de a prima do Edu. Aí, um dia, eu fui fazer uma palestra na GV, e ela pediu se podia ir junto na palestra. Aí, o auditório da GV lotado e tal. Falei, boa noite, pessoal, queria agradecer a todos vocês, terem a paciência de vir me ver aqui numa sexta-feira, e até em homenagem aos rapazes aqui que vieram me ver numa sexta-feira, podendo ir para a praia, podendo fazer um monte de coisa, eu queria também agradecer a presença da prima do Edu. Prima do Edu, por favor, levanta. Aí um sucesso, então. Aí, eu sei que virou uma brincadeira isso, anos. Passa 3 anos atrás, nós estávamos fazendo um comercial de Bombril, que era o Carlinhos Moreno com vários galãs. E entre eles estava o menino lá, o Rodrigo, que é marido dela. E eu passei na produção para falar com o diretor, eu não ia ficar lá. Quando eu entrei, ele olhou para mim e falou assim, oi, prazer, eu sou o marido da prima do Edu. Ela tinha contado. Muito bom. Tem mais alguém já pronto aí? Vamos lá. Eu ouvi tudo com muita atenção. Eu sou professor de escola pública. Fala isso. E quando falaram em educação aí, eu falei, bom, olha, eu vou dizer uma coisa, fazer um comentário, que ninguém tocou nesse assunto, acho que é muito delicado, mas eu vou tocar. Quando você esteve sequestrado, né, teve aquela violência toda, eu pensei assim, eu nunca vou ter oportunidade de fazer essa pergunta, mas o Guilherme Azevedo assim quis. Vamos lá. E alguém lá em cima. Eu escrevo, né? Eu escrevo uma coluna aqui no Jornalismo, meio maluco, ele deu espaço para um professor de escola pública que não sabe nem escrever, mas ele, segundo a sociedade inteira, a gente não sabe nem escrever, né? Mas eu escrevo cartas para o Enfio, é uma sessão espírita. Atualizando ele, mais ou menos o que você faz com o Garoto Bombril aí, eu atualizo das coisas maravilhosas que andam acontecendo. Mas voltando aqui àquele dia, eu fiquei muito emocionado aquele dia, que eu fiquei pensando, eu não consigo ficar preso em lugar nenhum. Eu já estou até me sentindo até mal, daqui a pouco eu vou sair correndo daqui. Você escrevendo. E agora que você disse no comecinho
que aprendeu a ler e escrever no momento que perdeu os movimentos e tal, não estava andando. Eu falei, nossa, será que é uma segunda vez, né, na sua vida que você está privado de liberdade e você escreveu para mim aquilo, a minha leitura foi assim. Ele está mostrando que escrever é uma forma de libertação. Eu fiquei até meio emocionado, parece meio piegas, né, mas eu não pensei que eu tivesse a oportunidade. A gente pensa na vida, quando a gente vê propaganda desde criança, e eu sou testemunha, realmente o que você perguntou, a gente desligava a televisão, saía da sala, quando começava a propaganda, a gente voltava. Agora a propaganda, começou o programa. Aí, quando voltava o programa, assim, não, agora deixa para lá, porque não tem graça, não tem nada para aprender. A pergunta, é uma forma de libertação para você, a escrita? Deixa eu te contar, esse episódio aconteceu em 2001, no final de 2001, durou até 2002, e foi curioso porque quando acabou o episódio, eu só fui obrigado a fazer uma coletiva de imprensa, porque tinha jornalistas do mundo inteiro, tinha um negócio do New York Times em frente à minha casa e tal, e depois eu optei, propositalmente, em não falar mais do assunto para não virar pauta. Eu sou um sujeito que tem um relativo senso de humor. Eu lembro que um grande jornalista, amigo meu, me ligou na época, falou assim, vamos fazer um negócio exclusivo, a gente faz a sério e tal. Eu falei, olha, eu não quero fazer, porque eu não quero virar pauta desse assunto. Eu falei para ele, olha, vamos partir do princípio seguinte, a minha especialidade é publicidade. Nesse negócio eu só tenho 53 dias de experiência. Então, não quero virar o especialista, né? A verdade é a seguinte, anos depois, há uns 3 anos atrás, uma senhora, uma cientista, me procurou me pedindo um texto para o livro dela sobre síndrome pós-traumática, me considerando um bom exemplo de perfeitamente curado, não sei o quê, de perfeitamente normal. E aí eu falei, bom, é um livro, é uma coisa séria e tal. Escrevi um texto até onde eu digo que eu não sei se eu saí tão normal ou se quando eu entrei eu já não era tão normal, então me arrumei meio. A verdade é a seguinte, eu posso garantir para você, eu não sei os teus níveis de claustrofobia, mas os meus são absolutos, sempre foram. E o lugar onde eu estive, se você dissesse assim, vamos fazer uma brincadeira, a gente vai ficar cada um trancado 15 minutos aí, com uma garrafa de champanhe, salgadinho e tal. Falar, não, o que não era a minha circunstância. E acabei ficando. Para mim, o gesto de escrever, eu nunca vi ninguém, eles me davam papel que me roubavam. Depois, aliás, fui salvo por causa desses papéis que me roubaram. Porque eu acreditava que qualquer coisa que eu estivesse escrevendo para minha mulher e para os meus sócios, que eram para quem eu mais escrevia, estivesse sendo entregue. E nunca foi entregue. Que eles eram num grupo muito grande, um grupo de, parece, ainda não se sabe até hoje, de 16 ou 18 caras. Eles tinham sido ativistas de guerrilha política na época que existia a ditadura no Chile, mas depois, quando acabou a ditadura no Chile, eles continuaram fazendo isso para ganhar dinheiro. Tanto que o líder tinha um apartamento de cobertura em Santiago, no mesmo prédio que o Pinochet. Você tem ideia? Surrealista pra cacete. Mas aí eu acreditava que o que estava sendo mandado, eles não estavam surrupiando. Mas 12, parece, ou 10 dos 18, eles tinham dinheiro para fazer isso, alugaram um barco em Ilhabela, tinha umas moças nuas, estava bom. Eu não estava muito agradável, mas eles estavam ótimos. E depois eles alugaram uma casa em Serra Negra, e como eles pagavam tudo com dólar, e estavam, acho que, fumando maconha, alguma coisa num bar, um cara desconfiou deles, mas achou que eram uns marginais, e mandou a polícia. Quando a polícia chegou lá, achou coisas que eu tinha escrito. E entre os escritos tinha cartas dirigidas à minha mulher com coisas muito específicas, e aí o cara da delegacia ligou para a Patrícia e assim foi confirmado que era eu. Depois ainda eles tentaram fazer pior, mas
Enfim, estamos aqui, está tudo bem. Agora, a escrita, realmente, para mim, sempre foi uma maneira... Principalmente porque eu estava num lugar onde a luz nunca foi apagada e nem a música desligada, que faz parte desse processo de enlouquecimento das pessoas. A música me servia para eu não perder a noção do tempo. Como eles tocavam os discos inteiros, eu tinha a noção de que um disco demora em torno de 53 minutos a 1h08. E eu aí, que nem folhinha de preso, eu riscava na parede cada disco, para eu ter a noção de horas. Tanto assim que eu sabia que dia era o 2 de fevereiro. Porque, normalmente, eles fazem isso para te enlouquecer mais, para você... Eles não sabem o que você pode oferecer ou prometer e tal. Mas era isso aí. Gosto. Fala. Assim, o que o senhor acha, você acha, dos programas televisivos que, na verdade, geralmente não são nem repaginados, são bem copiados lá de fora. É criatividade pegar coisas lá de fora e trazer para cá, ou está escasso essa parte de criatividade criativa dos programas televisivos? Eu diria que o gesto criativo ele está sempre atrelado a inventar o novo ou reinventar o já existente. Na publicidade mesmo, nós muitas e muitas vezes, com o passar dos anos, pegamos algumas ideias que foram muito interessantes de um jeito e a gente tenta reinventá-la, não é copiar. Se você tem hoje, desde fenômenos de cópia, até de reprodução e até de competência. Te diria, por exemplo, que eu me dei ao trabalho, eu fiz uma viagem eu tenho um casal de filhos gêmeos, de 9 anos de idade, e eles viajam com a gente desde que nasceram. Esse ano, pela primeira vez, eles reivindicaram que teria a viagem das meninas e a viagem dos meninos. Então, minha filha viajou com minha mulher e o meu filho viajou comigo. E eles que escolheram, minha filha escolheu Paris e Londres e ele escolheu São Francisco e Los Angeles, porque ele adora cinema. Ele não teve Mickey Mouse. O Mickey Mouse dele é o Johnny Depp. E aí foi uma coisa curiosa, porque eu me dei ao trabalho de ver o The Voice em Los Angeles, porque o Boninho, que ia dirigir o programa, me falou, Washington, nós vamos fazer e vai ser muito melhor. E realmente é muito melhor. É um produto melhor. Os americanos não são bobos com música, mas os 4 brasileiros são diferentemente melhores. O time, a relação com a internet, com o Twitter, isso e aquilo, está muito bem estabelecido. Está um pouquinho difícil ainda. O ao vivo não está tão bom quanto o gravado, mas vai chegar lá. Então, tem coisas que dá... Olha, ontem, umas amigas minhas, que são produtoras independentes, me levaram, eu não posso contar em público porque elas não estão autorizadas, mas me levaram um piloto de um programa que elas querem fazer com 2 mulheres consideradas inteligentes, ricas, charmosas, de bom gosto e tal, e as 2 têm mais de 75 anos de idade, e as 2 falando da vida num sofá, que é uma obra-prima. 2 senhoras doidinhas mesmo. Um programa rock and roll total, assim. Então, tem muita coisa boa sendo feita. Agora está acontecendo uma coisa, a televisão está pedindo, pelo amor de Deus, por conteúdo. E os profissionais de conteúdo são raros e os bons são muito bem-sucedidos. Meu querido amigo Ricardo Couto tem uma filha muito talentosa, casada com um rapaz muito talentoso, estão fazendo um trabalho de conteúdo sensacional, né, Ricardo? Cinema e televisão. Então, a gente está falando de qualidade de conteúdo de TV, de modelos trazidos de fora para dentro aqui. Como é que você vê o fenômeno, por exemplo, de serviços como Netflix, cada vez mais que se focam só no conteúdo, não tem mais o break, a gente tem outros devices aí para só gravar o conteúdo. Como é que você vê o espaço da propaganda audiovisual nesse contexto em que as pessoas cada vez mais vão se servindo de mecanismos para driblar o break comercial?
É nisso, exatamente. Aliás, essa reunião que eu tive com as minhas amigas ontem lá na agência era sobre isso, no sentido que você vai ter muitos veículos onde o produto realmente vai ter que estar inserido no programa com talento. A questão dá para fazer com talento. Vocês sabem, todo mundo aqui sabe o que é merchandising, né? Aquele negócio que de vez em quando passa uma novela no meio. Né? Não é? Mas dá para fazer. Aliás, os americanos nunca chamaram merchandising de merchandising, eles chamam de product placement. Até porque é uma maneira de financiar a qualidade do programa. Dá para fazer coisas muito brilhantes. É engraçado como surgiram essas possibilidades. E não é que a propaganda convencional, vamos chamar assim, vai morrer, mas vai ter muita coisa feita assim. Historicamente, o primeiro merchandising, obviamente, foi no cinema, e surgiu ao contrário. Surgiu da seguinte maneira. Estava sendo feito um longa-metragem que o ator era o Cary Grant, que, na época, era o bonitão do cinema mundial. A mulherada toda louca pelo Cary Grant. Naquela época, existia uma tradição, os homens americanos, alguns fazem isso até hoje, mas naquela época, 100% dos homens americanos usavam, embaixo das suas camisas sociais, uma camiseta tipo uma Hering branca. Todos usavam. Naquela época, evidentemente, sexo em cinema era subinsinuado. Era aquela coisa assim, um casal se beija na praia, cai na areia e tem umas pombas que aparecem. Né? E aí, ia ter uma cena que uma bonitona ia visitar o Cary Grant no hotel que ele estava hospedado, se não me engano, no Waldorf Astoria, que na época era um hotel bacana. E aí, o que ia acontecer? Ela ia entrar, ele ia dar um drink para ela, aí eles se beijavam, e a ideia era ele começar a desabotoar a camisa, e já corta, pronto, já entendemos. Aí o Cary Grant chegou para o diretor e falou, olha, eu tive uma ideia. Eu não vou botar a camiseta por baixo, e vou desabotoar e tirar a camisa, que a mulherada vai achar o máximo. Aí ele fez isso quando o filme foi para os cinemas. Naquela semana, as vendas de camiseta branca começaram a cair, e um monte de homens americanos deixaram de usar a camiseta branca embaixo das camisas. Aí o pessoal de Hollywood falou, opa, se serve para desvender, serve para vender. E aí começou a fazer com enorme pertinência. Alguns são maravilhosos. Você vê momentos de product placement de FedEx, que são clássicos, há muitos anos. Aqui no Brasil, o merchandising, que hoje, na minha opinião, eu tenho conversado isso muito com meus amigos da Globo, eu estou com eles dia e noite, e com o Boni e tal, tem algum tipo de merchandising que, às vezes, é quase a reinvenção da garota propaganda, que não é para ser, porque dá para fazer coisas brilhantes, talentosas. Agora, aqui no Brasil, o primeiro merchandising que você tem notícia é uma história genial. Ela só não é, para vocês, não vai ser absolutamente hilariante, porque eu vou contar pior do que o autor. O autor é o seguinte, ele conta, ele fez isso. Eu não trabalhava em publicidade ainda. O espetacular ator Beto Rockefeller, Luiz Gustavo, fazia o Beto Rockefeller, que foi a novela que revolucionou a linguagem de novelas no Brasil, antes da própria TV Globo, na TV Tupi. O Luiz Gustavo, que é um monstro de ator, ele fazia um playboy que ia em festas todas as noites. Ele era amigo, ele conhecia os ricos de São Paulo, jovem e tal, do Olavo Fontoura, dono do laboratório Fontoura, que tinha acabado de inventar o Engove, ótimo para ressaca e tal. Um antes, um depois. O Luiz Gustavo teve uma ideia, ele tinha comprado um apartamento, ele precisava de mais dinheiro, ele chegou para o Olavo Fontoura e falou, Olavo, é o seguinte, eu estou na novela eu sou o playboy, sou a estrela, eu vou em festas todas as noites, não custa, antes da festa eu falo, estou numa festa, vou beber, deixa eu tomar meu engolfe. E antes de dormir,
também, puta, bebi muito, mal tomar meu engolve, tudo bem. Fechou isso e fechou uma grana por engolve falado. Isso estava tudo muito bem, passou uns 6 meses, o Luiz Gustavo tinha que dar uma prestação semestral do apartamento, que era maior, e ele falou, puta, agora como é que eu pago isso aí? Tinha uma cena que ele acordava, falou assim, que dor de cabeça, esqueci de tomar meu engolve, por que eu não tomei meu engolve? Onde está meu engolve? Então, aí, que abria as gavetas, meu engolve, alguém tirou meu engolve daqui, falou uns 200 engolves, ganhou uma grana. Só que aí, Sonrisal era grande anunciante da TV Tupi, e os caras de Sonrisal viram, foram na Tupi, putos da vida, eles só não mandaram o Tatá embora, porque ele era a estrela da novela, mas aí parou. Quem segue agora? Washington, queria fazer uma pergunta. Uma coisa que eu tenho visto muito como estudante de publicidade, é que em outros países o uso de mídia exterior, externa, é muito maior do que aqui no Brasil. Então, a gente tem outdoors, tem coisas para as pessoas interagirem. Aqui no Brasil, esse número é muito pequeno. Eu queria saber de você por que isso acontece. Isso porque no Brasil é muito caro você utilizar a tecnologia, ou porque é um padrão do brasileiro não consumir isso, não ter essa interação? Não, você tem vários fatores, né? Em alguns centros urbanos, a publicidade até faz parte do centro urbano, da estética do centro urbano, como prima irmã, essa coisa da cultura pop. Um bom exemplo disso é o Times Square, em Nova York. No Brasil, a publicidade outdoor foi muito forte durante anos, particularmente em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Rio, muito pouco. Diria eu até que, graças a Deus, que eu acho uma sacanagem invadir uma geografia como aquela em alguns lugares, né? E aqui em São Paulo, isso foi feito de maneira descontrolada e gerou uma poluição visual absurda. Aí, quando fizeram aquela lei Cidade Limpa, eu disse isso, não tinha outro jeito, tinha que fazer essa tal lei Cidade Limpa para limpar. E depois você tem que disciplinar. Eu acho que um centro urbano como São Paulo merece ter um pouco de comunicação, desde que tenha bom senso, que tenha bom gosto, que não vá... Tem umas coisas que não é para fazer. Um amigo meu, publicitário, bacana, hein? Bacana. Anos atrás, ligou para mim e falou assim, pô, eu estou conseguindo um cara para botar uma camiseta, não vou contar a marca, um cliente dele, de tal lugar, no Cristo Redentor. Eu falei, não faz isso que eu vou te bater. Porque não é, aí tem que ter bom senso também. A gente não precisa, para fazer uma campanha eficiente, depredar esteticamente a cidade, não precisa ser mal educado com as pessoas, não precisa nada. Agora, que dá para ter um pouco de propaganda nas ruas, dá. Tem alguns lugares que têm realmente coisas muito bem feitas, às vezes coisas únicas. O Rio de Janeiro é curioso, porque o Rio de Janeiro não é proibido, mas só tem outdoor onde ninguém quer ver, que é a Avenida Brasil. Bom, Washington, eu queria colocar uma questão da Laís Prado, que é a editora do Clube de Criação de São Paulo, do portal, né? E ela trata exatamente sobre ética na propaganda. Então, ela pergunta, tá ali, Washington, não apenas no mercado publicitário, mas no nosso país, e por que não dizer o mundo, me causa angústia quando penso o quão são submersos estão os valores ligados à ética e, por consequência, ao caráter. Você, de qualquer coisa, sempre foi um ferrenho defensor da ética e, creio, sempre acreditou que sem os valores que a regem não há como existir relações transparentes, em que todos ganham sem pisar em outrem. Vejo pessoas justificando a ausência da ética com uma palavrinha terrível, praxe. Eu levo 20% aqui porque agora é praxe. Eu cobro 10% aqui lá porque é praxe. A coisa me parece tão profundamente arraigada que eu vi nas novas gerações, é preocupante ver como esse conceito é pouco discutido. E eles não têm absolutamente culpa alguma, mas precisam ver alguém que fale sobre isso. Então, ninguém melhor do que você, ela vai te convidar a falar um pouquinho sobre ética e propaganda. A verdade é a seguinte, infelizmente, por diversos fatores, mas muito até na tentativa assim, de conquistar clientes, se implantar e tal, muitas agências e muitos profissionais foram fazendo concessões
negociais e confessões de comportamento verdadeiramente absurdas. Quando eu brinquei com o coach, foi um dinheiro muito bom de não ganhar. Curioso, coach, porque isso que, durante um tempo, eu optei na política, eu já estou num período em que, às vezes, eu tenho que optar na iniciativa privada. Dizer, olha, determinado cliente não vai dar para a gente trabalhar, porque é um cliente que vai ser um predador do mercado. A gente procura fazer isso de uma maneira consequente, procura passar isso para as equipes. Eu tenho a honra de ter na minha equipe alguns profissionais que dizem que eles só trabalham porque eu tenho agência. Não é verdade que existem outras agências boas e sérias, mas eles só tiveram essa experiência assim. Existem outras agências boas no Brasil e sérias e bacanas, mas a gente vive em todos os quadros, em todos os pontos de vista, uma crise ética. E a verdade é a seguinte, as pessoas não ficam bom caráter por lei ou por decreto. Ou são ou não são. Não tem jeito. Você não baixa uma lei assim, a partir de segunda-feira de manhã, todos serão sérios e bom caráter. Não dá. E a propaganda tem esse problema, a propaganda está se deteriorando em muitas coisas. Quando eu disse para vocês que, quando eu comecei a trabalhar, a geração anterior tinha deixado muito profissional e muito bacana para eu criar uma situação de status para a profissão e nunca mais ninguém ter vergonha de escrever publicitário em ficha de hotel, eu realmente fiz isso. De vez em quando eu fico com medo se não vão voltar a ter vergonha, porque é muito depredado. E é curioso, por exemplo, a moça que nem a Laís, que cobre essa área, para quem cobre essa área especificamente, você vai vendo o crescer do mau comportamento. É muito ruim. E tem uma outra coisa que também é curioso, porque os países onde a relação ética, negocial e uma série de coisas foi sempre melhor no mundo, foi Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Muito mérito, como eu digo, da geração anterior minha, que estabeleceu patamares bacanas no Brasil. A Europa, com exceção da Inglaterra, é uma zona que sai de baixo faz tempo. A Espanha é uma loucura, a França é complicado, a Itália é complicado e tal. E aí isso vai treinando mal os clientes. Então, o que vai acontecendo? Os clientes já querem baixar as remunerações porque desconfiam que o cara vai tirar um dinheiro de outro lugar. E aí o cara tira o dinheiro de outro lugar porque baixaram a remuneração. E aí vira uma bola de neve impressionante, vira inadministrável. Isso é muito assim bom em vários países europeus. Na Inglaterra ainda tem uma certa solidez, no Brasil já foi muito melhor. E, mesmo assim, no Brasil, tendo algumas pessoas que lutam muito por isso. Tem mais alguém já com a pergunta prontinha? Vamos lá. Publicidade, porque acredito que seria um nicho de mercado, e aqui nós temos elementos essenciais. Somente a troca de informações, interação, tudo bem. Mas está passando isso, para mim, é como passar Petrobras, vender totalmente para o exterior. Por que eles têm tanto interesse em estar com esse mercado nas mãos da publicidade? Tantas multinacionais aqui no Brasil. Olha, aconteceu e eu tive o privilégio de fazer uma coisa agora, até em 2010, que foi uma coisa que ninguém acreditava. Os meus sócios, a Macan, são uma agência pioneira, junto com a Thompson, no Brasil. Estavam com 75 anos de idade. E eu consegui fazer uma fusão que eu mudei o nome da Macan para W Macan, prevalecendo fortemente a cultura brasileira. O porquê que existe esse interesse de ambas as partes. Você tem muitos grandes clientes que atuam em muitos países, e eles têm interesse de ter uma comunicação da mesma qualidade, teoricamente, em cada um dos países. O que aconteceu? De anos para cá, uma coisa boa. Antigamente, o cliente que era cliente numa determinada matriz, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha e tal, ele mandava que todos os outros países tivessem a mesma agência dele. E o pessoal obedecia cegamente. Nos últimos anos, isso não tem acontecido. No Brasil, por exemplo, que a publicidade é de uma qualidade muito superior,
a agência da qual eu sou sócio, a W Macan, se não tivesse feito a sociedade com a W Brasil, com a W, não teria a prosperidade que tem hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma que algumas agências, como a Talent, por exemplo, recentemente vendida para um grupo estrangeiro, ela tem mais a aportar a esse grupo estrangeiro que o grupo estrangeiro a ela. Agora, boa parte dos clientes são internacionais, e agora a gente nasce uma outra coisa. Alguns dos nossos clientes brasileiros estão ficando internacionais. Infelizmente, ainda há poucos. Normalmente, a gente foi um exportador de matéria-prima, não de produto final. Mas, quando eu vejo agora, eu tenho pedaço aí das contas desse grupo JBS, tenho a Seara e tenho a Flora. Eles são um grupo que está entrando no mundo inteiro. É um grupo muito grande. Mas é muito louco. Eu fui almoçar com um dos donos da JBS, antes de estar trabalhando para ele, e eu falei, puxa vida, eu comi uma carne excepcional em Tóquio, um Black Angus. Ele falou, tem 80% de chance de ser meu. Porque 80% do Black Angus que entra em Tóquio é do pessoal da JBS. Agora, nós ainda vamos apanhar um pouquinho nessa história de produto final, venda de valor agregado. Mas uma coisa é o seguinte, né? As agências de publicidade meramente o interesse do negócio é meramente comercial. Meramente comercial. Ele não tem uma característica ideológica, diferente dos veículos de comunicação. Washington, eu tenho uma pergunta. Assim, quando eu estava na faculdade, os professores falavam, fiz comunicação na ECA, que um dos mercados assim que mais sentiam a diferença, assim, se vai ter crise ou não, era o segmento de propaganda, né? Então, a gente que é do povo, a gente sente no bolso. E aí, associando, o publicitário sente o cheiro, né, que está vindo no ar. Que cheiro que vocês estão sentindo para 2014? Olha, tudo que a gente recebeu lá na agência, nós estamos torcendo para ter um ano similar a esse aqui, que não foi exuberante, não foi brilhante. O último ano verdadeiramente brilhante foi 2011, no nosso negócio. 2012 já não foi tão brilhante, mas foi muito bom. 2013 não tem sido exuberante, e a gente torce para 2014 ser igual. Na gente, mas aí não vale, eu estou falando do mercado. A W Macan foi curioso, porque a W Macan teve um 2013 exuberante. Por quê? Porque a gente conquistou muitos novos clientes. Isso, às vezes... E devemos ter um 2014 bom, porque alguns desses nossos clientes vão estar ativos a partir do início do ano. Washington, acho que a gente, nessa entrevista aberta, acho que a gente não pode deixar de falar do Corinthians num grande momento que você também foi protagonista, que é a democracia corintiana. Então, vamos falar um pouquinho sobre aquela época. Você era vice-presidente de marketing do Corinthians, por que importava o futebol se relacionar com a política? Foi quase um similar da campanha das diretas já. O Ricardo Couto está aqui, ele pode falar muito bem sobre essa campanha que ele cobriu, escreveu livro a respeito. Vamos lá? Uma das intenções da democracia corintiana que você não falou, mas foi concretizada, era ganhar o bicampeonato do São Paulo do Ricardo Couto. A gente fez. O vagabundo. Não, os dois, né, Ricardo? Não, a democracia corintiana foi o seguinte. É interessante porque, se você pensar, naquele mesmo ano, nos 2 anos da democracia corintiana, o time do Corinthians era muito bom, o time de Sócrates, Casagrande, Zenon, Biro e tal. Mas tem que reconhecer que tinha uma outra equipe no Brasil ainda melhor, que aquela que era o Flamengo do Zico, do Adílio, do Nunes, do Raul e tal. No entanto, passaram-se os anos, e o que virou filme, o que virou livro, o que virou tese... A cada 6 meses eu dou uma entrevista para algum lugar de fora sobre democracia corintiana. Agora mesmo tem uns 4 livros sobre Sócrates sendo feitos. O que virou tudo isso foi a democracia corintiana. Por quê? Porque a democracia corintiana era futebol, mas não era só futebol. Ela estava totalmente atrelada, engajada no movimento pelas diretas. Só foi possível fazer aquilo, primeiro, pela qualidade técnica e moral do elenco, da maioria deles.
ou seja, quem queria aquele nível de liberdade com responsabilidade, quem reivindicava aquilo eram eles. A gente, que foi também o primeiro caso, acho que do mundo, de uma geração de cartolas que tinham a mesma idade dos jogadores, a gente, pura e simplesmente, liberou. Eu queria, além de tudo, como todo mundo, a eleição direta e queria a valorização da marca Corinthians. Eu, sem querer, achei o nome Democracia Corintiana, que, na verdade, depois, esteticamente, eu briefei literalmente que eu queria que a marca ficasse um misto da marca da época do PMDB com a Coca-Cola, para ficar pop. Eu acho, tu está me lembrando uma coisa, agora está vendo ali 82, 84, por coincidência, são 30 anos, né, da democracia corintiana e da campanha das diretas. E agora tem um movimento no Brasil que está crescendo, que é o Bom Senso Futebol Clube. Eu queria que você fizesse uma relação entre essa democracia corintiana e o Bom Senso Futebol Clube, que pega todos os times, né? Deixa eu te dizer, bom, aí eu fui convidado. A democracia corintiana foi a coisa mais prazerosa e cansativa que eu fiz na minha vida, porque eu tinha o dia a dia da agência inteiro e todas as noites e todos os meus finais de semana com futebol. A sério, assim. Então, mas foi legal. Aí a gente juntou coisas. Eu sou muito amigo da Rita Lee. Na época, a Rita vivia um auge. A gente, depois dos shows, botava o Sócrates do Casagrande no palco. Eu sabia que ia ter uma eleição michureca, daquelas eleições para deputado, mas era o que tínhamos na época. Mas eu falei, vamos escrever dia 15, vote na camisa. E foi uma maneira de colaborar com o movimento e, além de tudo, mostrar a força que tinha a camisa do Corinthians. Enfim, foi muito interessante. A estrutura do futebol é eminentemente reacionária. Então, é muito curioso. Você faz. Sai aquela turma, volta quase a estaca zero. Eu jurei, depois que acabou meus 3 anos de democracia corintiana, foi muito gratificante que nunca mais me meteria na história de futebol só como torcedor. E continua assim. Aconteceu uma coisa agora, mas eu não me meti, eu apenas fiz um favor para um amigo, o Paulo André, quarto zagueiro campeão mundial de futebol. É o líder desse grupo. Claro, no intelectual corintiano, né? O Paulo André é um sujeito de uma formação encantadora, ótimo, bom sujeito, talentoso e tal. Eu tinha estado com ele em Tóquio, na volta ele pinta, ele fez uma série de quadros e fez uma exposição que os direitos foram doados para uma entidade de instituição para crianças e tal. E um dia o Paulo André me ligou, falou, vamos almoçar, ele falou, olha, Washington, a gente quer fazer um movimento que tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para quem joga, para quem assiste, para quem transmite e para quem patrocina. O futebol pode melhorar para todos, pode valer mais. Me falou com uma puta coerência e tal. Falou, você quer ajudar? Eu falei, não, eu não quero me meter em nada. Pô, mas não dá para você fazer um nome? Aí, as pessoas, na minha atividade, às vezes as pessoas fazem as coisas e não sabem que foram elas que fizeram. O Paulo André me falou daquilo com tal coerência, que assim que ele me falou, quer fazer o nome? Eu falei, claro, vai chamar Bom Senso Futebol Clube. E aí pedi para fazer a marca, foi a minha participação. Agora vejo a distância, mas vejo com bons olhos. Acho que eles estão tendo o bom senso de tentar trabalhar para o futebol inteiro, ver paralelamente a isso, desde o interesse dos grandes clubes até os pequenos, desde o interesse dos patrocinadores, eles estão caminhando muito direito. Os caras envolvidos me parecem muito bons. Tomara que... a verdade é a seguinte, as áreas políticas são sempre complicadas, né? Você nunca sabe o que vai acontecer, mas, por enquanto, anda bem. Oi, Washington. Douglas Manfredi. Eu queria saber uma coisa. Você falou a respeito do seu pai, né, da transição de carreira. Eu queria saber o seguinte, em que momento você acha que ele foi mais feliz? Quando ele era o representante lá da Tigre ou como advogado? Sendo sincero, o meu pai, ele ingenuamente necessitava tanto do status de advogado que, mesmo menos bem-sucedido, ele se orgulhava muito. Sabe aqueles advogados que têm anel?
Bom dia, Washington. Meu nome é Pedro, sou publicitário também. Antes de tudo, quero agradecer ao Guilherme pelo convite e pelo pessoal do jornalismo também, acho que esse é um evento super interessante para quem acabou de se formar e para quem tem interesse em conhecer essa figura, como já falaram, mitológica, que é o Washington. Você estava falando agora há pouco sobre educação e publicidade, né? E eu fico pensando que a propaganda ela tem várias funções dentro da nossa sociedade, né? Tanto quanto como uma educadora, uma função de crítica, como, por exemplo, essa democracia corintiana. Queria saber qual que é a sua visão de quais são essas funções, pelo menos hoje, no Brasil, da propaganda, né? Onde você acha que ela pode ajudar, onde você acha que ela pode prejudicar? Não, a propaganda, vamos partir do princípio, a propaganda ela é criada e aprovada por seres humanos. Quanto melhores forem os seres humanos que criaram e aprovaram, melhor será a propaganda. Propaganda pode, sem dúvida nenhuma, ajudar como informação, pode te ajudar a decidir por este ou aquele produto, com vantagens verdadeiramente reais, pode te dar educação no sentido muito pleno, desde coisas que transformem tua vida em mais prática, mais objetiva e melhor, ou até coisas com características de educação institucional mesmo. A primeira peça muito famosa que eu fiz na minha vida publicitária foi um anúncio e um comercial que, muito mais do que ganhar o primeiro Leão de Ouro da propaganda brasileira em Cannes, ele gerou uma lei proibindo uma coisa absurda. Vocês vão achar até engraçado, mas quando eu comecei a trabalhar em propaganda, era muito normal todos os anúncios classificados de um jornal como o Estadão, tem lá, procura-se engenheiro, patatim, patatá, não sei o que e tal. Para trabalhar nisso, idade máxima, 40 anos. Existia isso. E eu fiz uma campanha que, muito mais que ganhar prêmio, gerou a lei que proibiu. Isso que é um tipo de segregação, como seria uma segregação de cor, de preferência sexual, do que quer que seja. A propaganda pode colaborar muito nisso. Tem momentos que as pessoas não imaginam até algumas colaborações da propaganda. Por exemplo, claro que é gostoso uma bebida, claro que é gostoso um bom vinho, isso e aquilo. Pois bem, mas é claro que não é bacana as pessoas se embebedarem. Quem foi a primeira entidade no mundo a se preocupar com isso? Não foi nenhum governo, foi a Seagram's norte-americana que descobriu o quê? Qual é o maior inimigo da indústria da bebida? O bêbado. Claro, porque é o bêbado que dá má reputação para a bebida. Diz, olha, meu filho não beba. E eles inventaram uma campanha clássica chamada Drink Moderately. O Drink Moderately surgiu assim. Então, tem muitas coisas. Eu agora, por exemplo, eu estou louco para fazer um negócio para um cliente meu, que eu não vou contar qual é, porque ele tem muito concorrente, vai que alguém faz, mas que é um negócio que incentiva as pessoas a usarem cada vez mais o produto deles e usarem o produto dele de maneira cada vez mais bem educada. Então, é um negócio que pode interferir no quadro social. A propaganda pode fazer isso. E quais exemplos que você acha de ruim da propaganda? Quando mente, quando o produto não cumpre o que está prometendo. Aí eu acho que tem um negócio que você podia falar um pouquinho, que é importante, que acho que só no Brasil que tem, é o CONAR, né? O Conselho Nacional de Autorregulamentação. Você já falou antes? Eu falei antes de você chegar. Não, a gente tem um CONAR que fica de olho disso, e é muito bem feito. Agora, tem uma coisa, né, que isso é uma qualidade da propaganda. A pior coisa que um mau produto pode ter é boa propaganda, que todo mundo fica sabendo rapidinho que ele é ruim. Então, isso é um certo... A propaganda tem uma outra característica. A propaganda, quer queira, quer não queira, é uma atividade muito autocensurada. Eu, quando acabo de escrever um anúncio, na hora, tento ver o que tem de errado com ele. O meu cliente é a mesma coisa, isso e aquilo. Então, você passar coisas doidas não tem cabimento. Agora, você tem, inclusive, também campanhas que criam situações de desejos artificiais, o que não é bom. Tem um monte de coisa que está errada. Eu acho, também sou publicitário e
queria saber o seguinte, você falou que a geração anterior criou as bases, serviu de exemplo, para a geração atual executar e aproveitar um bom momento. E a gente vive alguns momentos de policiamento no sentido do que é ou não politicamente correto, do que se pode ou não falar. Momento das mídias sociais, das redes sociais. E enquanto, durante algum tempo, você pensava numa imagem para fazer a mídia eletrônica se sobressair, para depois fazer a mídia impressa, hoje você tem todo um recurso digital para ser usado. Então, eu queria saber um pouquinho o que você pensa disso, o que vai ser da próxima geração, se uma preparou as bases, a atual executou um bom momento, o que pode se esperar da nova geração em termos de propaganda, e como é que vai ser com esse policiamento, né, do que é ou não politicamente correto na linguagem, inclusive da propaganda. Isso é um problema que está tirando a voltagem criativa das peças, em muitos casos. Eu tento definir isso o seguinte, eu acho que, e aí volta a história do bom senso, né? Eu acho que é assim, a gente tem, de um lado, e o mundo está radical com isso e tal, de um lado, o politicamente incorreto, algumas vezes até pode ser engraçado, mas muitas vezes mal educado. E você tem, às vezes, do outro lado, o politicamente correto, algumas vezes tudo certo, mas chato. No meio dessas duas coisas tem um negócio que eu apelidei de politicamente saudável, que eu acho que o que é? É aquela coisa que preserva a irreverência, o humor, a alegria, deixa as pessoas pensarem, se divertirem e não ofende ninguém. Eu acho que a propaganda, se ela quiser ser bem sucedida, cada vez mais ela vai ter que agir assim. Sabe? Você vai ter que fazer assim, não é nem porque você é bom caráter, não. É porque é melhor negócio. Respeitar a inteligência das pessoas está se comprovando cada vez mais eficiente. É muito curioso, né, que uma frase que é um patrimônio dos meus sócios na da Macan, há muitos anos, eles se auto-intitularam uma agência da verdade bendita. E é curioso porque eu acho que cada vez mais, vamos pegar esse bendita num sentido amplo, a propaganda mais eficiente será aquela que conseguir falar a verdade de uma maneira totalmente original, que é um jeito de ser bendito. Sabe, você fala uma bela verdade, mas todo mundo diz assim, puxa, como é que eu não pensei nisso antes? Bom, gente, eu acho que a gente vai precisar encerrar. Então, em cima da pinta já. É uma pena, né? Mas ano que vem a gente continua com o projeto, entrevista aberta, se Deus quiser, a partir de março. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, só gente boa, gente inteligente, gente amiga. Então, é muito bom estar entre amigos. E eu tenho certeza que a gente aproveitou muito aqui o Washington, essa simpatia, esse caminho de vida que ele trilhou aí, por muito sucesso e muito talento. Então, eu queria agradecer o Washington também, principalmente, né, Washington? Obrigado. E vamos em frente. Então, ano que vem a gente volta. Obrigado por tudo. Vamos tomar uma cerveja na saída aí. Quem tiver afim. Obrigado, viu? Valeu.